Muito bem, caríssimo estudante. Conseguiu aí realizar o Mountain Climber? Conseguiu fazer as 30 repetições? Como é que você está? Conseguiu voltar à calma, relaxar ou ainda está muito ofegante? A proposta é fazer um teste com você. Você se observar aí. E observa sempre a questão da postura, ok? Muito bem. Então, bora lá fazer essa revisão do que a gente falou aí na nossa aula? E nessa aula de hoje nós falamos aqui na aula 16 sobre o que mesmo? Nós falamos aí sobre avaliação física. E aí dá uma olhada no slide para a gente poder complementar aí essa fala. Então falamos aqui sobre avaliação física na atividade física e no esporte. E aí eu trouxe para você recomendações e cuidados com essa prática, trouxe os tipos e as etapas da avaliação física, falei com você também a respeito da atividade física ao longo da nossa vida, o porquê que ela é importante, trouxe as características e a importância dessa avaliação na escola, a avaliação da composição corporal, certo? Muito bem. E aí quando a gente fala da importância e aplicação dessa avaliação física, ela vai me servir ela vai quantificar, né, informações, vai levantar dados importantes, imprescindíveis, vai quantificar variáveis, vai apontar indicadores de saúde, de risco, certo? Reforço também que ela pode acontecer de 3 formas, né, pode ser constituída de 3 formas, uma de avaliação diagnóstica, outra de avaliação formativa, e a última, a avaliação somativa. E elas são as etapas aí de procedimento para o teu treino. Então, uma acontece antes de tu iniciar a prescrição do teu treino, né? Vai observar todo o teu histórico familiar, histórico de saúde, teus comportamentos diários, se bebe, se fuma, se diverte, se faz alguma prática de atividade física, quantas vezes na semana, né? O que faz, o que gosta. Então, vai ser esse primeiro momento. Depois eu vou pegar essas informações e vou estar acompanhando ao longo desse treino. E por último, eu vou somar todas essas informações para mudar a etapa do teu treino, certo? Importante falar sobre esses procedimentos gerais dos programas de exercício. Então, essa avaliação, ela precisa acontecer para que eu observe a condição geral de saúde do indivíduo, para que eu estabeleça quais são os objetivos e os interesses que se deseja alcançar, como que está essa condição inicial, quais são os tipos de atividades que são adequadas, qual a dosagem inicial, como que está se desenvolvendo aí essas sessões e como que acontece aí o registro e o controle dessas atividades, dessas práticas que foram aí pensadas para ti, por exemplo. E por onde, prof, que eu começo, né, para fazer essa avaliação física, antes de eu começar a fazer as minhas práticas que eu anseio? Primeiro, você deve buscar um profissional de educação física. Depois ele vai fazer aí, lançar a você um questionário chamado de anamnese, para te conhecer melhor. Vai observar e vai fazer a avaliação da tua composição corporal. Na sequência, vai avaliar os componentes da tua aptidão física, certo? Que a gente já conheceu, e vai avaliar também a tua postura, ok? Muito bem. E aí, quando eu olho, eu posso ter aí uma ferramenta muito boa para se utilizar, né, para ter como um parâmetro inicial, que é o IMC, e acompanhar na tabela em qual nível está o indivíduo. Se está abaixo do peso, se está normal, se está sobrepeso, se está com obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. E aí, dependendo desse posicionamento, existem algumas correlações com doenças específicas, doenças crônicas. Certo, caríssimo estudante? Então, foi sobre isso que nós falamos aqui nessa aula. Agora, vai rodar a vinheta e a gente vai fazer a correção dos exercícios. Bora lá?
Muito bem, retornamos. E agora é hora de saber se você realmente prestou atenção na nossa aula. E eu acredito que sim, hein? Bora lá? Vem me acompanhar aqui na primeira questão. Leia comigo, olha lá. A primeira questão diz o seguinte. Olha só. A avaliação física é um procedimento essencial no trabalho do profissional de educação física. Não tem como eu realizar ou projetar ou pensar, né, prática de exercícios físicos para você se eu não realizar anteriormente uma avaliação física, ok? Vamos analisar essas afirmativas. Afirmativa 1 diz que por meio da avaliação física é possível reunir elementos para fundamentar a sua decisão sobre o método, o tipo de exercício e demais procedimentos a serem adotados para a prescrição do exercício físico ou dos desportivos, os esportes. Afirmativa 2 diz que avaliações físicas podem ser baseadas em medidas antropométricas, como perímetros corporais e dobras cutâneas. A afirmativa 3 diz que durante uma avaliação da aptidão física relacionada à saúde, o profissional de educação física deve zelar pela segurança do avaliado. E aí, eu quero que você observe bem esse slide e verifique se está tudo de acordo ou se tem algo que não está conferindo com o que a gente viu na aula. Afirmativa 1, afirmativa 2 e 3. Porque nós iremos marcar a alternativa que está correta com relação ao que foi mencionado aqui agora, ok? Muito bem. Então, bora lá. Quais são as opções, Prof. Iris? São essas daqui. A afirmativa da letra A diz que somente a afirmativa 1 é que está correta. A letra B diz que é a 1 e a 2. A afirmativa C diz que é a 2 e a 3. A afirmativa D diz que é apenas a 3. E a afirmativa E fala que todas estão corretas. Letra A, B, C, D ou E. Vamos lá para a resposta? Olha lá, todas estão corretas, tá? Todas estão corretas. O profissional de educação física precisa sim zelar pela segurança do seu avaliado, né? É preciso fazer medidas antropométricas, né? As medidas aí do corpo humano, observando perímetros corporais. Então, eu vou utilizar uma fita métrica, eu vou utilizar aí o adipômetro para fazer aí também as dobras cutâneas, para observar aí aquelas dobrinhas de gordurinha, sabe? Da cintura, do braço. Pois é, vão ser observadas a partir daí. E eu também vou precisar dessas informações da avaliação para reunir elementos e poder tomar uma decisão a respeito de qual o melhor tipo de exercício físico e prescrever esse melhor exercício físico para esta pessoa que está sendo avaliada. Então, está super correto isso daí em relação ao trabalho do profissional de educação física. Todas as alternativas estão corretas. Muito bem, quem acertou aqui, hein? Essa estava fácil, né? Muito bem. Vamos para a questão, aliás, de número 2. E a questão de número 2 fala o seguinte, que através da avaliação da flexibilidade, o teste de sentar e alcançar, chamado de banco de Wells, ele ocorre. E aí você pode afirmar e assinar qual é a opção correta. Você lembra do banco de Wells? Vamos ver se você lembra mesmo. Então, letra A fala o seguinte: o avaliador
deve estar com as pernas estendidas. Letra B, o avaliador deve se sentar no colchão com os pés totalmente apoiados na parte lateral da caixa. Letra C diz que o avaliado deverá flexionar o tronco sobre o quadril, empurrando o taco de madeira sobre a caixa que possui uma fita métrica milimetrada 3 vezes. Letra D fala que o avaliado deve observar se o avaliador está com as pernas estendidas. Letra E. Será realizado 5 vezes esse procedimento, considerando a maior distância atingida. E aí, ficou em dúvida entre avaliador e avaliado? Imagino que sim, né? Então vamos lá. Por que não é a letra A, prof? A gente está falando das pernas estendidas do avaliador. E a gente não está. O avaliador é a pessoa que está em pé, é o profissional de educação física que está observando as medidas que estão sendo retiradas do avaliado. Então, como a próxima também está falando do avaliador, então a gente já descarta essas duas, tá? Não é o avaliador que está sendo avaliado, ok? Na letra C, fala que o avaliado deve flexionar o tronco, né? Vai lançar o tronco à frente, sobre o quadril, empurrando o taco de madeira, né? Eu falei que tem uma caixa, né? E essa caixa tem uma fita métrica. A pessoa está aqui com o pé estendido e vai lançar o seu braço aqui na frente, vai tentar alcançar a maior distância possível e as pernas estão estendidas. Então, essa letra C, ela está correta. E por que não é a D e nem a E, prof? Porque eu estou falando que o avaliado deve observar o avaliador. E é o contrário, né? É o contrário. Na letra E, diz que será realizado 5 vezes. E a gente fala da medida de 3. Então, a letra correta é a letra C. O avaliado deverá flexionar o tronco sobre o quadril, empurrando o taco de madeira sobre a caixa, que possui uma fita métrica milimetrada 3 vezes. Então, esse é o teste aí da flexibilidade no banco de Wells. Muito bem. E a questão de número 3, o que ela diz? Agora todos vocês vão ler comigo no 3, hein? 1, 2, 3. Considerando a avaliação da aptidão física relacionada à saúde, o profissional de educação física deve cuidar da segurança do avaliado e, consequentemente, deve estar atento a sintomas e sinais apresentados por ele para decidir sobre o início ou a interrupção do teste. Muito bem. Então, é a responsabilidade do profissional de educação física observar se o seu avaliado está passando bem. E se em algum momento ele estiver com algum desconforto muito grande, vai ser interrompido aí o teste, certo? Então, com base nesse parágrafo acima, você vai identificar os tipos de avaliação física e vai marcar a alternativa correta. O que diz a letra A, prof. Iris? Olha lá, diz o seguinte. Ela diz que a anamnese e a avaliação da composição corporal. Letra B fala da frequência cardíaca e o ritmo cardíaco. Letra C fala do nível de esforço físico realizado. Letra D fala da avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Letra E fala da avaliação postural, flexibilidade e o índice de massa corporal. Vamos voltar para observar o que a questão quer? Com base no parágrafo que a gente falou ali, você vai identificar os tipos de avaliação física. Quais são os tipos? São 3, né? Tá aí a dica, tá aí o spoiler. Se são 3, qual a resposta correta aí, gente? Claro, avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Então, eu preciso
conhecer o meu avaliado, né? Saber aí o histórico familiar, o histórico de doenças, o quanto essa pessoa é ativa, o quanto essa pessoa é sedentária, as limitações que essa pessoa tem, né? Vou fazer aí uma anamnese, vou observar através dessa anamnese quais são as possibilidades de determinados tipos de exercício, vou direcionar e preparar uma prescrição de treino, vou acompanhar e quando chegar em determinado momento, eu vou avançar esse treino, né? Então, é basicamente isso que se fala desses 3 tipos de avaliação. Uma que acontece antes, uma durante e uma depois, certo? Avaliações diagnóstica, formativa e somativa. Muito bem. E aí, para somar essa nossa fala, essa nossa temática de hoje, você irá assistir aí a esse link, né, a esse vídeo, está disponível aí, que fala de como calcular o IMC de massa corporal, mais uma tabela de referência e algumas dicas de nutrição. Importante aí para reforçar esses nossos conhecimentos sobre a nossa aula de hoje, sobre a avaliação física na atividade, no exercício e no esporte. Muito bem. E aí eu já venho com a minha mensagem para você, né, caríssimo estudante, que diz o seguinte, olha essa mensagem. A pista, ela tá pronta, está pronta. Então você vai correr, vai saltar, vai flexionar. O cronômetro, ele é implacável, ou seja, o tempo não volta. O corpo responde e a alma vibra. Quem é mais rápido? Quem toca as estrelas? Eu ou você? Ou nós dois, né? Então, presta atenção aí nessa frase. A pista está pronta, corra, salte, flexione. O cronômetro, ele é implacável, o corpo responde e a alma vibra. Quem é mais rápido? Quem toca as estrelas? Eu espero que você possa tocar as estrelas, mas vai depender do teu esforço particular, individual, certo? E aí eu te chamo para as práticas que tem aí dessa aula e eu quero acompanhar de pertinho e vou contar mais uma vez aí com auxílio do professor presencial que está aí do outro lado contigo, caríssimo estudante. Então agora faz a tua parte para poder tocar as estrelas, certinho? Professora Iris vai ficando por aqui e a gente se vê nas próximas aulas e no envio dessas práticas. Tchau, tchau!